passar horas no Netflix, preguiça, comer besteiras, adiar aquilo que é muito importante pra gente, beber muito. A verdade é que às vezes a gente parece viver à mercê de todas essas coisas sem conseguir, mesmo sabendo que elas estão nos fazendo mal, dizer não para elas. Se tem uma coisa que a gente sabe sobre os estoicos é que eles observavam os seus próprios prazeres com muitíssimo cuidado. Justamente porque eles sabiam que os seus próprios prazeres podem ser seus piores inimigos. Apesar da gente sim saber que muitos dos nossos prazeres, daquelas coisas que tentam a gente e que são tão difíceis de controlar, na realidade mesmo destroem as nossas vidas, pode ser muito, mas muito difícil a gente conseguir se livrar delas, dizer não para elas e simplesmente deixar de lado. Muitas vezes a gente diz: chega de televisão, chega de filme, chega de comida tranqueira, agora eu não fumo mais, agora eu não bebo mais. E aí acaba sendo mais uma vez deixado levar e mais uma vez o prazer toma conta de você e não consegue resistir. Então justamente por isso, hoje eu vou compartilhar com vocês 2 estratégias que os estoicos utilizam até hoje para conseguir resistir aos prazeres que são inimigos, aos prazeres que podem na realidade destruir ou sabotar sua própria vida. E a técnica de número 1 eu chamo de o que é que fica. Quando a gente cede a um prazer, a uma tentação, geralmente a gente está pensando somente no resultado imediato, naquele prazer, naquela sensação que aquilo vai dar pra gente. Então, por exemplo, quando eu cedo a um sorvete, quando eu cedo ficar no sofá quando eu sei que deveria estar fazendo outra coisa, quando eu cedo ficar com uma pessoa quando eu sei que eu não deveria, ou qualquer coisa que seja, eu estou pensando somente na questão imediata, no prazer imediato. Então, segundo os estoicos, ou a técnica que eles ensinam pra gente é justamente de pensar em 2 momentos. No momento em que o prazer está sendo dado ou em que você tem o prazer por alguma coisa, mas no momento também logo após aquele prazer. E depois então você compara a alegria que o prazer, a satisfação imediata te trouxe e a satisfação logo depois que o prazer passou. Se vale a pena realmente manter ou ceder a esse prazer ou se não vale a pena. Então, por exemplo, eu sei que eu tô com aquela vontade de ficar no sofá por 2, 3, 4 horas, mas eu sei que tem um monte de coisa lá me esperando. Bom, pode ser que por agora eu tenha esse prazer de descansar, de ficar sem fazer nada, mas como é que eu vou me sentir logo depois, amanhã ou antes de ir para a cama dormir? Vou me sentir culpado, frustrado, vou depois ter que fazer o trabalho na correria. E aí eu sei que, na realidade, ceder a esse prazer naquele momento não é bom. Então lembre-se, antes de ceder ao prazer, mantenha em mente os 2 momentos, o antes e o depois. E lembre-se também de pensar no que fica. Depois de ceder aquele prazer, fica uma alegria, uma satisfação, uma coisa duradoura ou vem a culpa, o arrependimento? Fazer essa reflexão sobre os 2 momentos e essa pergunta do que fica para a hora de ceder a um prazer vai te ajudar a tomar uma decisão muito mais acertada e muito mais benéfica para você. Técnica número 2, recarregar ou fuga. É óbvio que uma vez que você trabalha muito, faz muita coisa, vai ter um momento que você precisa recarregar as baterias, relaxar, se energizar para começar um novo dia, uma nova tarefa, um novo projeto. Isso é comum e até necessário para todos nós, mas a gente utiliza isso como uma fuga. Por exemplo, às vezes a gente nem tá tão cansado assim, ou nem fez tanta coisa, nem foi tão produtivo e utiliza o relaxamento ou recarregamento como na realidade uma desculpa para fuga. Eu tenho isso que eu sei que eu preciso fazer, mas eu sei que é difícil, que é tortuoso, ou que às vezes, é cansativo. Então eu digo o quê? Eu tô cansado, eu vou só relaxar aqui um pouquinho, recarregar a bateria para depois eu fazer. Só que na realidade você não tá recarregando a bateria ou relaxando, você tá fugindo daquilo que você na realidade deveria fazer agora. E isso é um prazer que a gente busca, que traz resultado imediato mais uma vez, mas que não traz resultado a longo prazo e não traz satisfação a longo prazo. Muitas vezes as pessoas utilizam prazeres como drogas, videogames, comida, distrações, filmes,
para fugir das realidades da vida, para fugir dos seus compromissos ou até das situações em que essas pessoas estão envolvidas. Pois então, uma forma de evitar esses prazeres que acabam sendo autodestrutivos é justamente perguntar: eu estou utilizando esse prazer para me relaxar, me recarregar ou como uma fuga? Suponhamos que você realmente está cansado, teve uma semana muito corrida e sua cabeça está muito atordoada com um milhão de coisas. E você resolveu nesse dia, por meia hora, fazer uma caminhada na natureza. Isso você está fazendo como um relaxamento para recarregar as suas baterias ou como fuga? Bom, vai me ajudar a tranquilizar, a relaxar, a pensar talvez em soluções para os meus problemas. Então pode ser realmente que isso é um relaxamento e não uma fuga. Então isso é positivo. Mas se eu tô com um problema na vida, eu comecei a beber para esquecer isso, eu tô só recarregando a minha energia ou eu tô utilizando a bebida como uma fuga? É óbvio que nesse caso eu tô utilizando a bebida como uma fuga. Então é nesse sentido que o estoicismo ensina a gente, ou sugere a gente, que a gente utilize essa pergunta: fuga ou recarregar? Fuga ou renovar as suas baterias. Então são essas duas técnicas que você pode usar agora mesmo na tua vida aí, para te ajudar a ficar livre ou cada vez mais se livrar dos prazeres que são autodestrutivos. Uma das frases que são mais poderosas para mim, que mais me ajudam a controlar esses prazeres que acabam sendo autossabotadores, é uma frase dita por Musonius Rufus, um filósofo estoico, e ele disse exatamente o seguinte: eu vou ler para vocês, abre aspas: se alguém realiza algo de bom com o trabalho passa, mas o bem permanece. Mas se alguém faz algo desonroso com prazer, o prazer passa, mas a desonra permanece. Olha que forte isso, gente. Depois volta aí e ouve isso de novo. Anota isso aí num papel, coloca num espelho na tua casa. Cuidado com seus prazeres. Utiliza as duas técnicas que eu tenho certeza que vão te ajudar aí muito a se controlar um pouco mais e a se livrar desses prazeres que são altamente sabotadores. A gente se vê em breve em algum lugar. Bye bye, galera. Tchau. Quando aprenderes a representação de algum prazer ou de alguma outra coisa, guarda-te e não sejas arrebatado por ela. Que o assunto te espere, concede um tempo para ti mesmo. Lembra, então, desses dois momentos, um no qual desfrutarás o prazer, o outro posterior, no qual, tendo-o desfrutado, tu te arrependerás e criticarás a ti mesmo. Compare, então, com esses dois momentos o quanto, abstendo-te desse prazer, tu te alegrarás e elogiarás a ti próprio. Porém, caso a ocasião propícia para empreender a ação se apresente, toma cuidado, que não te vençam sua doçura e sua sedução. Compara isso ao quão melhor será para ti teres a ciência da obtenção da vitória. Gostou das técnicas? Então não esqueça de clicar no gostei e de seguir o canal para ver o nosso próximo vídeo. Eu te vejo lá. Super beijo! Tchau!